Já parou para pensar assim, no poder que está escondido naquelas palavras antigas, de milênios atrás? E se de repente a gente olhar para a Bíblia capítulo por capítulo, e isso pudesse mudar o rumo da nossa vida hoje mesmo? Isso não é só história antiga, viu? Fica com a gente. Dá uma olhada na descrição agora para ver como. Não pula não. Olá, que a paz esteja com todo mundo que está ouvindo. Que bom ter vocês aqui com a gente no 8 Bits de Informação Útil. Eu sou Laura Mendes. E eu sou Eduardo Mendes. É uma alegria mesmo poder compartilhar esse tempo, essa conversa. E a gente queria convidar quem está escutando para seguir a gente aqui no Spotify. Pode procurar por 8 Bits de Informação Útil ou então pelo nosso outro nome. Isso, 8 bits de palavras transformadoras também tá lá. E claro, se inscreve lá no nosso canal no YouTube para não perder nadinha dessa caminhada. Porque hoje, olha, a gente está começando uma coisa muito especial, que anima a gente demais. Uma jornada completa pela Bíblia Sagrada. Vamos analisar capítulo por capítulo. A nossa ideia é trazer esse conteúdo que é tão rico, né? Mas numa linguagem que todo mundo entenda, sabe? Com umas reflexões mais profundas, mas sempre pensando como é que isso se aplica na nossa vida hoje. É um convite para a gente pensar junto mesmo. E para facilitar, os destaques do que a gente vai conversar hoje estão lá na descrição do episódio, viu? Ajuda a acompanhar, uai. Que Deus abençoe esse nosso tempo aqui. Bora então mergulhar nas escrituras de hoje? Vamos lá? Começamos com o profeta Sofonias. A palavra veio para ele lá em Judá, nos dias do rei Josias. E o tema central, olha, é forte. O dia do Senhor, um dia de juízo. Logo de cara, no capítulo 1, a mensagem é bem direta. O Senhor está anunciando um juízo severo, né? E que vai pegar todo mundo, sobre a terra. Exato. O foco ali é Judá, Jerusalém, por causa da idolatria que estava rolando solta. O pessoal adorava Baal, os astros lá nos terraços. E aquela mistura, né? Que coisa. Juravam pelo Senhor e ao mesmo tempo por Milcom, que era um ídolo. Isso tá lá nos versículos 4 e 5. E não só eles. Atinge também quem tinha abandonado Deus, ou sei lá, quem nunca nem o buscou de verdade, né? Versículo 6 fala disso. É uma descrição muito séria. Tem uma parte que fala de Deus, tipo, esquadrinhando Jerusalém com lanternas. Pra quê? Pra achar e castigar os acomodados, os complacentes. Aqueles que pensavam, Deus tanto faz, nem faz bem nem faz mal. Né? Tá lá no versículo 12. Mostra que essa indiferença espiritual é um problema grave aos olhos de Deus. Exatamente. E o capítulo termina pintando um quadro bem sombrio desse dia. Fala de indignação, de angústia, de trevas. Um dia terrível, onde nem ouro nem prata iam poder livrar ninguém. Tá lá, do 15 ao 18. É um alerta pesado, né? Muito pesado. Sobre as consequências de viver, assim, longe dos caminhos de Deus. Mas olha só, no meio dessa sombra toda, o capítulo 2, ele abre uma fresta de luz. Vem um chamado. Ah, sim. Aquele chamado no versículo 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Buscai a justiça, buscai a mansidão. É quase um, quem sabe vocês escapam no dia da ira, né? Isso. É um convite claro à humildade, a buscar a retidão, a se arrepender enquanto é tempo. E é interessante que o juízo não fica só em Judá, né? O capítulo 2 fala também do julgamento das nações vizinhas. Sim. Filisteus, moabitas, amonitas, até etíopes e assírios. Por quê? Por causa da soberba deles, da zombaria contra o povo de Deus. Isso está espalhado ali do versículo 4 até o 15. Mostra que a justiça de Deus é universal, né? Alcança todo mundo. Exatamente. Aí chega o capítulo 3 e começa com um ai contra Jerusalém. Descrita como rebelde, contaminada, opressora, uma cidade que não ouviu a voz de Deus, não confiou nele, versículos 1 e 2. E a crítica vai direto nos líderes, né? Os príncipes, os juízes, os profetas, os sacerdotes, todos denunciados ali pela corrupção, por torcerem a lei, versículos 3 e 4. É um retrato bem difícil da liderança da época. Bem difícil mesmo. Contudo, depois dessa confrontação toda, a mensagem dá uma virada, né? Vem uma promessa incrível de restauração. Uma virada maravilhosa. Fala de purificação, de Deus dando linguagem pura aos povos, para que sirvam a Ele juntos, está lá no 9, e de deixar um resto, um povo humilde e pobre que confia nele de verdade, no versículo 12. E o ponto alto para mim é o versículo 17.
aquela imagem de Deus no meio do povo. Ah, esse é demais. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Nossa, que contraste, né? Com o começo do livro. Total, mostra um Deus que, apesar de justo e santo, deseja ardentemente restaurar e se alegrar com seu povo. É uma promessa muito, muito consoladora. E essa ideia da restauração, da presença de Deus, leva a gente a pensar na parte que cabe a nós, né? No nosso relacionamento com Ele. E isso conecta bem com o próximo profeta que a gente vai olhar, Ageu. Damos um salto no tempo aqui. Agora a gente está no pós-exílio. O rei é Dário, o povo tinha voltado da Babilônia, mas a reconstrução do templo estava parada. E a mensagem de Ageu, no capítulo 1, é muito prática, bem direto ao ponto. O povo ficava falando, não chegou ainda o tempo de construir a casa do Senhor. Isso está no versículo 2. Só que Eles mesmos moravam em suas casas bem acabadas, forradas, né? Como diz lá no versículo 4. Aí Deus manda o recado, né? manda 2 vezes no capítulo, considerai os vossos caminhos. Versículos 5 e 7 é um chamado para parar e pensar. Onde estão as prioridades? E o Ageu faz uma conexão muito clara. Ele liga as dificuldades que o povo estava passando, sabe? Plantar muito e colher pouco, comer e não ficar satisfeito, se vestir e passar frio, receber o salário e parecer que ele some tipo num saco furado. Isso no versículo 6. Ele liga tudo isso diretamente à negligência com a casa de Deus. É uma lição muito forte sobre prioridades, né? Como aquilo que a gente coloca em primeiro lugar afeta todo o resto da vida. Nossa, esses capítulos Sofonias e Ageu, eles mexem com a gente, né? Sofonias mostra a seriedade do pecado, a justiça de Deus, mas também essa misericórdia imensa, esse desejo de restaurar um povo humilde. E Ageu traz a questão para o nosso dia a dia, né? Onde a gente está investindo nosso tempo, nossa energia, nossos recursos. Fica essa reflexão para a gente hoje. Quais são as nossas casas bem acabadas? Aquilo que talvez esteja consumindo toda a nossa atenção, enquanto a casa do Senhor, seja a igreja, nossa comunhão com Ele, o serviço ao próximo, está ficando meio de lado. O que será que a gente precisa considerar nos nossos próprios caminhos hoje, né? Que essas palavras fiquem ecoando na gente durante a semana. Foi um ótimo começo para a nossa jornada. Foi mesmo. E a gente espera que vocês continuem com a gente nesse mergulho pelas Escrituras. Sigam o podcast, compartilhem com alguém, deixem um comentário. Que a graça de Deus ilumine a semana de todo mundo. Até a próxima!